Teorema de Pitágoras, ou seja, teorema de mim. Então vamos lá, meus queridos. Vamos começar com o teorema de Pitágoras, ou seja, o teorema de mim mesmo. Antes de falar quem foi Pitágoras, vamos falar um pouquinho do que se aplica aos seus conhecimentos que usamos até hoje, ou seja, que eu ajudei vocês a fazerem. O triângulo retângulo foi desenvolvido pelos egípcios, há controvérsias, mas até então já havia esse conhecimento. A construção de pirâmides de base quadrada é uma das muitas aplicações do conhecimento geométrico dos antigos egípcios, que usavam um processo prático para obter cantos retos, os ângulos retos. Usando uma corda com 12 nós, os egípcios parecem ter construído um triângulo retângulo particular para obter cantos em ângulos retos. Nesse triângulo, cujos lados medem 3 unidades, 4 unidades e 5 unidades de comprimento, o ângulo formado pelos dois lados menores é um ângulo reto. Mas quem desenvolveu a teoria que é usada até hoje foi esse aqui que nos fala, o seu amigo de sempre, Pitágoras. Pitágoras, ou seja, seu amigo aqui é filósofo e matemático grego Pitágoras, ou seja, eu, nasci em Samos, ilha que pertencia à Grécia, por volta de 572 a.C. Sou um tiozão em forma. Fundei a famosa escola pitagórica, que não ia dar outro nome, não ia botar ptolomérica, pitagórica, em Crotona, que serviu de centros de estudo de filosofia, ciências da natureza, e o que mais? Para vocês, e matemática. Eu sou o cara, eu falei para vocês. Vamos demonstrar para vocês o que eu desenvolvi antes de Cristo nascer. A demonstração pelo método da soma das áreas dos catetos. Antes de mais nada, meninos, meninas, vocês que não estão acostumados, catetos são os lados menores do triângulo retângulo. A gente vai ter um triângulo cujos lados são dois menores e um maior. O maior a gente chama de hipotenusa. E aí como é que eu faço? Na minha teoria, que eu provei que é verdade, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A é a hipotenusa, o lado maior, B e C são os outros dois lados, os catetos. Nessa figura, vocês podem ver que se você pegar o lado da hipotenusa e elevar ao quadrado, ou seja, preencher ela com os quadrados referentes a uma área que vai formar um quadrado com esse valor, é igual à soma dos dois quadrados formado pelos outros dois lados. Então, geometricamente, eu provo que um lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, se esse lado for o maior, for a hipotenusa. Viu como é simples? Vamos agora num exemplo prático de como usar a teoria de Pitágoras, ou seja, a minha teoria, para resolver isso, meus queridos. Olhem que beleza, olha que coisa louca que eu desenvolvi. Meus, fala se eu não sou o cara. Calcule quantos metros de arame farpado são necessários para cercar a figura abaixo. Observe o valor que falta através do teorema de Pitágoras, ou seja, o teorema de mim. A figura é um triângulo, e é um triângulo retângulo. Vocês não podem observar que ele vai ter um ângulo entre 60 e 80, esses lados, e esse ângulo formado por esses lados é um ângulo reto. Para eu saber o valor para cercar essa figura, eu preciso saber o perímetro dela, a soma dos seus lados. Como só tem três lados, é um triângulo, falta o valor do lado maior, que eu chamei de x. Ora, pelo teorema de Pitágoras, o meu teorema, o lado maior ao quadrado não é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado? Então, x ao quadrado é igual à soma de 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Fazendo essa continha que eu estou ligado, que vocês manjam, fica x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, 3.600. 80 ao quadrado, 6.400. X ao quadrado é igual à soma dos dois, 10.000. Para eu saber quanto vale x, é só tirar a raiz quadrada dos dois lados, que aí eu vou saber só o valor do x. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 10.000, 100. Ou seja, o lado que falta vale 100. E agora, olha só, opa, para lá.
Se eu tenho x igual a 100, a soma dos três lados vai ser, que é o perímetro, vai ser 100 mais 80 mais 60, 240 metros. Meu queridos, se porventura eu souber que eu preciso dar 4 voltas, que não foi falado no começo, mas eu estou falando agora, eu vou ter que gastar quanto? 4 vezes 240. 960 metros de arame, para ninguém invadir meu terreno. Porque desde aquela época, antes de Cristo, já tinha uns bandidinhos querendo pular a cerca dos outros. Comigo não, jacaré! Segue em diante. É isso aí, meus queridos. Eu, Pitágoras, e o seu amigo professor Fábio, de casa, na boa, tomando seu cafezinho, mandamos um oi, mandamos um salve pra galera. Lembrando de sempre, por hoje é só, pessoal. E não se esqueçam, fiquem em casa. Beijo do Pita, amigo de vocês. Fui.